Amados, domingo passado à noite, eu iniciei uma mensagem e não concluí, e o pastor Pedro então pediu que eu concluísse hoje pela manhã. Então, como para os irmãos não pegarem o bonde andando, eu vou apenas repetir um pouco do que eu já ministrei, para que vocês possam pegar o fio da meada e a gente dar sequência. Amém? Então, isso. Lembrando que a ministração do domingo passado, completa, está lá no YouTube, no canal da igreja, e aí você pode rever. Então, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 21. E o título da nossa mensagem é Igreja, um povo chamado a perseverar. A palavra do Senhor diz assim, João 21, a partir do versículo 1. Depois disso, Jesus se manifestou outra vez aos seus discípulos junto ao mar de Tiberíades. Foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse aos outros, vou pescar. Os outros responderam, nós também vamos com você. Foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao romper o dia, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram que era ele. Jesus lhes perguntou, filhos, será que vocês têm aí alguma coisa para comer? Eles responderam, não. Então Jesus disse, joguem a rede à direita do barco e vocês acharão. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. E o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua túnica, porque tinha tirado a roupa, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque estavam somente a uns 90 metros da margem. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas com peixe por cima, e também havia pão. Pai, no nome de Jesus, queremos pedir que o Senhor abençoe a explanação da Tua palavra, que o Teu Espírito Santo fale a todos aqueles que estão ouvindo aqui pelo YouTube e que ainda ouvirão e assistirão no futuro, trazendo cada mente e cada coração cativo ao conhecimento de Cristo. E repreendemos na autoridade do nome de Jesus toda ação contrária àquilo que o Senhor tem para fazer neste dia, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Desde a ressurreição, Jesus ele aparecera apenas 2 vezes aos seus discípulos. Obviamente, eles estavam confusos quanto ao seu futuro, porque por 3 anos eles haviam nutrido uma expectativa de que o Senhor fizesse algo revolucionário. Afinal de contas, o povo de Israel estava vivendo debaixo do jugo romano. E o maior símbolo dessa decepção foi o próprio Judas, que tinha em Jesus aquela figura que haveria de trazer a libertação do povo de Israel, e se para isso fosse necessário, ele até utilizaria de armas. Como Jesus começou a falar que o meu reino não é deste mundo, e aí se alguém bater na tua face direita, oferece à esquerda, e aí Judas então decepcionou-se, ele acabou traindo a Jesus e entregando por 30 moedas, como todos nós sabemos. E o restante dos discípulos, por ocasião da prisão de Jesus, todos se dispersaram. O próprio Pedro havia negado a Jesus 3 vezes, e eles agora estavam como que dispersos, meio sem foco, sem saber como é que seria o futuro. E então Jesus, ele aparece a eles aqui novamente nesse episódio. Aí você pergunta, por que eles estavam voltando a pescar? Exatamente por isso. Lembre-se que quando Jesus chamou os discípulos, boa parte deles tinha a pesca como uma atividade profissional, não era uma recreação de pesca esportiva, mas era a subsistência deles.
E então, agora, com o futuro incerto, sem saber o que fazer, o que foi que eles fizeram? Vamos voltar a fazer aquilo que a gente sabe fazer, que é pescar e garantir a nossa sobrevivência. E assim como os discípulos estavam meio sem foco e sem saber o que fazer, como encarar o futuro a partir dali, muitas vezes também nós estamos assim na nossa vida. Coisas acontecem, decepções, situações que fogem ao nosso controle e que às vezes minam, matam e roubam os nossos sonhos e nós acabamos querendo desistir dos nossos sonhos, querendo desistir da caminhada. Na própria vida cristã, às vezes acontecem algumas decepções com outras pessoas dentro da igreja, e aí você acaba introjetando aquela ideia de, não, eu vou ser crente em casa, eu vou ficar aqui só lendo a minha Bíblia e orando, e o Senhor, Ele sabe por que o meu coração está desse jeito. Quem já teve, pelo menos assim, de relance, esse pensamento de ficar só em casa e ser cristão em casa? Fui só eu? Olha aí, ainda bem que foram poucos. Eu fui um deles, viu? Significa o quê? Que eu, como pastor, eu não estou imune ao desânimo, à tristeza, como qualquer um de vocês. Aqui não existe supercrente. Todos nós estamos no mesmo barco, amém? Somos humanos e muitas vezes acontecem situações na nossa vida. E os discípulos, eles estavam dessa forma, como que querendo desistir. Mas o Senhor não deixou que isso acontecesse, amém? Glória a Deus por isso. Porque muitas vezes, na nossa caminhada, quando a gente está querendo desistir, o Senhor vem e nos sustenta pelas mãos. E nós somos chamados a perseverar. A palavra perseverança, de acordo com a Enciclopédia de Bíblia, Teologia e Filosofia, ela vem do vocábulo grego upomone, que significa resistir, ter constância. É mais ou menos aquela coisa de você ter uma resistência paciente diante de circunstâncias adversas, que leva você, por conta disso, a estar disposto a levar até mesmo uma carga pesada em seus ombros, tendo em vista uma recompensa, algo futuro no melhor que vai acontecer. E aí você, por conta disso, você diz, não, eu não vou desistir, porque há algo maravilhoso na frente, aguardando por mim. Amém? Então, às vezes você está com um filho com dificuldade, está com dificuldade no casamento, mas não jogue a toalha, não fuja, não pule do barco, porque você tem que pensar naquilo que vai acontecer quando as coisas melhorarem, quando a restauração acontecer, quando Deus fizer algo maravilhoso e poderoso na sua vida. Amém? Por que que nós somos chamados a perseverar? E aí eu vou rapidamente fazer uma pequena revisão do que eu ministrei no domingo passado. Primeiro, nós somos chamados a perseverar porque, se nós não perseverarmos, nós voltamos às velhas práticas. Pedro disse no versículo 3, eu vou pescar. Ora, Jesus havia chamado Pedro para ele se tornar o quê? Um pescador de homens. Lembram-se quando Jesus chamou os discípulos pela primeira vez e disse, eu vos tornarei pescadores de homens, e agora Pedro estava querendo voltar a se tornar pescador de peixes, estava querendo voltar à velha prática, voltar atrás. E às vezes na nossa vida isso acontece também. Nós queremos voltar ao passado, queremos voltar a situações das quais nós saímos. E, meu querido, deixa eu lhe dizer uma coisa, quem aqui já andou de bicicleta? Bicicleta foi feita para a gente andar, não foi feito para a gente parar. Você segurar numa bicicleta e você parar, você fica aqui por um instante equilibrado, mas depois você cai. Por quê? Você não é nem artista de circo. Né? Artista de circo é que consegue se equilibrar por um tempo. Bicicleta foi feita para andar, assim é na vida cristã. Quando a gente para de andar, a gente cai. Por quê? Porque a Bíblia diz, correndo a carreira que nos está proposta. Nós temos uma carreira a seguir. E essa carreira, como o próprio texto diz,
não permite parada, é para frente que a gente vai. Então, deixa eu lhe dizer, você não pode desistir da carreira cristã, você não pode desistir da sua vida, você não pode desistir da sua profissão, você não pode desistir dos seus relacionamentos, você não pode desistir da sua igreja. Nós fomos chamados a perseverar, nós não podemos voltar às velhas práticas. Como discípulos de Jesus, nós já rompemos com o passado e o nosso caminho é para frente. Diga amém. Diga, eu vou para frente. Porque quem anda por lado é caranguejo. Quem é caranguejo aqui? Eu gosto de comer caranguejo, mas eu não quero ser um caranguejo. E nem quero ser a pantera cor-de-rosa, saída pela esquerda, né? Eu quero andar para frente. Amém? Segundo, por que eu tenho que perseverar, pastor? Porque quando eu não persevero, eu posso influenciar negativamente as pessoas ao meu redor. Pedro disse, eu vou pescar. Como ele tinha uma posição de liderança entre os discípulos, foi o que aconteceu? Os outros disseram, nós vamos contigo. Pedro desistiu, aparentemente estava desistindo. Só que a decisão dele não ficou restrita a ele. Ele acabou influenciando os outros ao seu redor. Aconteceu o que nós chamamos de efeito de manada. O que é efeito de manada, pastor? É a tendência de indivíduos ou grupos seguirem a opinião ou a ação de um grupo de forma irracional e sem analisar os fatos ou fundamentos. Ah, fulano de tal está fazendo, eu vou fazer também. É o que o cearense chama popularmente de Maria vai com as outras. Já ouviu essa expressão? Ah, porque todo mundo está fazendo, eu vou fazer. Não. Eu vou fazer aquilo que eu tenho entendimento. Afinal de contas, eu tenho mente, eu tenho raciocínio. Cabeça não foi feita só para separar as orelhas. Não é verdade? Eu tenho. Crer também é pensar. Nós fomos chamados a uma fé racional. Então, entenda o seguinte, pessoas estão olhando para a sua vida e o seu exemplo pode estar influenciando positivamente ou negativamente pessoas ao seu redor. Qual é o legado que você quer deixar? Qual é o legado que você quer deixar na sua vida? Quando alguém um dia estiver celebrando lá aquela ação lá do sepultamento, se Jesus não voltar antes, o que é que alguém vai dizer da sua vida? Olha, nós estamos aqui diante do irmão que começou bem e terminou mal. Estamos aqui diante de uma pessoa sem perseverança, bichinho. Ele até tinha vontade, mas não tinha força. Já pensou que legado triste? Estou diante de uma pessoa que começou a enveredar por um caminho e o pior é que ele não foi só, arrastou a multidão atrás dele. Eu tenho certeza que você não quer isso para a sua vida. Então você precisa perseverar. Amém? Estamos diante do irmão que ele era a encarnação do macaco. Por quê? Porque ele ficava na igreja pulando de galho em galho. Um dia ele estava na igreja, outro dia estava no outro dia estava no outro. E aí você dizia, irmão, congrega onde? Ele disse, eu sou do reino, não sou de nenhum, eu sou de todos. Não existe isso, irmãos. Amor é compromisso. Amor é compromisso. Já pensou? Eu estou casado há 32 anos. Se na primeira dificuldade do meu casamento eu tivesse desistido, eu pensei que eu não ia passar de um ano, sabia? E o primeiro ano foi um ano difícil para nós, porque foi ano de ajuste. E a gente brigava por besteira, bobagem. Eu tinha um costume, eu ainda tenho um costume de abrir uma porta e geralmente eu não fecho. Eu abro um armário e deixo aberto. Alguém aqui tem esse mesmo costume? E aí, no banheiro, eu sempre deixava a tampa do sanitário levantada. E a minha mulher ia lá. Eu disse que eu não gosto. Aí eu disse. E quando eu olhava, ela deixava a toalha em cima da pia. Eu disse, eu também não gosto. E aí, esses foram os nossos motivos. Olhe, mulher e promoção são duas palavras explosivas. Mulher e promoção são duas palavras explosivas. Lembra do barato do dia Ronce? Ixi. É o novo, né? A primeira briga que nós tivemos no casamento foi quando voltamos da lua de mel. Por quê? Porque
Na época não tinha celular ainda, né? Mas ela ouviu a propaganda de que lá no Pão de Açúcar estava com promoção de cebola. E aí, então nós fomos, e aí a gente ia fazer nossas primeiras compras, né? E ela disse, olha, eu vou ali comprar umas coisas e eu vou no supermercado. Eu disse, tá bom, vamos lá. Quando eu olhei, 10 quilos de cebola. Eu disse, para que essa quantidade de cebola? Somos só 2. Ela disse, é porque está na promoção. E ali nós tivemos a nossa primeira briga. Então você vê como é uma combinação explosiva, né? Então, por favor, não desista. Não deixe um legado ruim, porque você pode estar influenciando pessoas negativamente e você não quer isso para a sua vida. Então você precisa, diga comigo, perseverar. Amém. Terceiro, por que eu tenho que perseverar, pastor? Porque se eu não persevero, muitas vezes eu tenho dificuldade de ver Deus no processo. Às vezes eu estou na luta, eu estou na dificuldade, e é um turbilhão de pensamentos e emoções. Cada dia é um problema atrás do outro, aquela coisa de você mata um leão num dia e deixa outro amarrado para matar no dia seguinte, de tanta dificuldade. E parece que Deus está fora do processo, a gente não consegue ver nem ouvir a voz de Deus. No versículo 4, Jesus apareceu na praia e os discípulos não conseguiram perceber que era Jesus. Não é assim na nossa vida? Muitas vezes a gente está também com dificuldade e a gente não consegue ver a presença de Deus. A gente não consegue perceber e acha que Deus nos abandonou, que Deus não está ali, que Deus, com a semelhança de um relojoeiro, que ele cria o relógio, ele dá corda no relógio e ele deixa o relógio funcionar sozinho a partir daí. É como se Deus tivesse nos criado e simplesmente deixado o mundo à sua mercê, que é assim que o deísmo prega. Mas deixa eu lhe dizer, ainda que você não perceba, ainda que você não consiga identificar, Deus está no processo. Deus está no processo. Aquilo que o pastor Rogério falou aqui hoje pela manhã para o pastor Pedro, disse, pastor, Deus está nesse lugar, Deus está no processo. Passamos por dificuldades? Passamos. Estamos com alguns reveses na nossa vida, até mesmo como igreja estamos, mas Deus está no processo. O Senhor, Ele está aqui presente e a seu tempo Ele vai bradar do céu. Eu tenho que ir mais rápido, porque senão eu não consigo pregar a mensagem de hoje, porque eu ainda estou recapitulando o domingo passado. Por que eu tenho que perseverar, pastor? Porque, em quarto lugar, se eu não perseverar, eu vou entender que o modo de vida antigo, ele já não é mais compatível com aquilo que Deus tem para mim hoje. Quantos aqui vieram de uma vida totalmente errada no passado? E você não pode mais voltar para aquilo. Os discípulos do versículo 3, eles foram pescar e a Bíblia diz que eles não pegaram nada. Lembre-se que nós estamos falando de pessoas que eram exímias na arte da pesca. Não estamos falando de pessoas que não tinham costume. Eles sobreviviam da pesca, mas eles passaram a noite toda pescando e não pegaram nada. Sabe por quê? Porque a partir do momento que Jesus havia chamado a cada um deles para ser pescador de homens e não mais de peixe, aquele modo antigo de voltar a pescar peixes já não se adequava mais àquilo que Deus tinha para a vida deles. Então, deixa eu lhe dizer, não queira voltar ao passado, porque o seu passado ficou para trás. O que Deus tem para você é algo novo. E você querer voltar ao antigo, aquilo não cabe mais em você. É semelhante a Davi, que foi para a luta, e que Saul queria colocar nele uma armadura, e ele saiu todo assim, ó, igual aqueles bonecos do Playmobil. Por quê? Porque aquela armadura, ela não foi feita para ele. Você precisa entender que Deus tem uma realidade nova, um tempo novo para a sua vida, e é nesse tempo que o Senhor vai fazer, não importa se está difícil no momento, mas você precisa perseverar, porque o Senhor está contigo.
Por que eu preciso perseverar? Em quinto lugar, eu preciso perseverar porque Deus nos faz ver o quanto nós necessitamos dele. Queridos, os discípulos passaram a noite toda e não conseguiram pegar nada. Jesus chega para eles no versículo 5 e diz: ei, filhos, vocês têm alguma coisa aí para comer? Foi que eles responderam: nada. E olha que, com certeza, eles utilizaram as melhores estratégias, fizeram tudo o que estava ao alcance deles para poder pegar aqueles peixes, mas não conseguiram. Deixa eu lhe dizer, você sem Deus não é nada. Deus sem mim continua sendo Deus. Agora, eu sem Deus, eu não sou nada. Eu posso ter as maiores capacidades, mas muitas vezes as minhas capacidades, existem momentos em que as minhas capacidades, elas são totalmente ineficazes ou inócuas para aquilo que eu estou enfrentando. Os discípulos sabiam pegar peixe, mas não pegaram, sabe por quê? Porque naquele momento ali, o Senhor queria mostrar para eles o seguinte: olha, vocês não adianta querer voltar para a velha vida e querer andar por conta própria, sem mim, porque sem mim, como o próprio Jesus disse, nada podeis fazer. Não importa se você é exímio naquilo que faz. Não importa que você tenha PhD na sua área de formação. Se Deus não colocar a mão sobre a tua vida, meu querido, eu quero lhe dizer, não vai para frente. Se Deus fechar portas, não tem quem abra. Agora, se Deus também abrir, não tem quem feche. Não tem quem feche. No Salmo 127, o Senhor, ele deixa isso bem claro. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Eu preciso entender isso da minha vida, que eu sou necessitado do Senhor, que eu preciso dele, que eu não funciono bem sem Deus. Eu não quero funcionar bem sem Deus e eu não vou conseguir, mas eu não quero ser bem-sucedido naquilo que Deus não aprova. Sabe qual é a pior coisa que pode acontecer na nossa vida? É Deus nos entregar a nossa própria sorte. E a gente ser bem-sucedido, entre aspas, naquilo que Deus não está colocando a mão dele. Porque a gente se ilude e acha que Deus está no negócio e Deus não está. E lá na frente vai quebrar. Lá na frente a gente vai se decepcionar. Porque se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que edificam. Eu pago o plano de saúde, eu tenho plano de saúde, eu faço o seguro do carro, mas eu preciso entender o seguinte, que quem me dá saúde é Deus, porque eu posso ter os melhores médicos do mundo e não conseguir saúde. Lembra-se da pandemia? O cara tinha 10 milhões do banco, mas ele não tinha ar para respirar. E aí, naquela hora ali, não adiantava. Doutor, eu tenho 10 milhões no banco. Mas não adianta, o médico não consegue dar fôlego de vida a você. Se Deus não te mantiver com fôlego de vida, todas as suas posses, todos os seus títulos, tudo aquilo que você pode e sabe fazer, não vai conseguir resolver nada para você. Você e eu precisamos do Senhor. Amém? E agora sim, nós vamos continuar a mensagem. E só faltam 11 minutos. Mas tudo isso que eu falei é para que você entenda que você precisa perseverar. Pior coisa, irmãos, que pode acontecer na vida da gente é a gente voltar atrás. Você não pode fazer igual aquela pessoa que disse assim, ó, olhou, aí tinha uma lagoa. Ele olhou assim, mais ou menos, é uns 100 metros só, para eu atravessar ali. Eu não estou muito bom não, faz tempo que eu não nado, mas eu vou tentar. Aí ele começa a nadar, nadou 20 metros, aí começa a cansar. Nadou 30 metros, ai, o pulmão aqui parece que não está tão bem.
nadou 40 metros, nadou 50 metros, chegou na metade. Aí ele olha e diz, eu acho que eu não vou conseguir, eu vou voltar. Ele chegou na metade e vai voltar. Ele vai gastar a mesma distância para voltar do que ele teria para ir até o final. O que é que ele precisa fazer? Perseverar. Por quê? Porque o mesmo trabalho que ele vai ter para ir, ele vai ter para voltar. E se ele voltar e quiser ir de novo, vai ser o dobro. Então, querido, deixa eu lhe dizer, às vezes a gente chega num ponto na nossa vida em que a gente não tem essa questão de desistir, não. Está difícil? É como eu falei para o pastor Pedro uma vez. Pastor, trinca os dentes aí e vai para frente. Assim, ó. Por quê? Porque para nós, como cristãos, voltar atrás não é opção. É ir para frente. É perseverar. Pastor, por que eu preciso perseverar? Porque o Senhor, na sua misericórdia, Ele vai nos socorrer e vai nos restaurar. Amém? Glória a Deus. Versículo 6. Olha o que aqui Jesus diz no versículo 6. Então Jesus disse, joguem a rede para a direita do barco e vocês vão achar. Não conseguiram nada, mas deixa agora eu entrar em ação. Vocês já se esgotaram, vocês fizeram de tudo que estava ao alcance de vocês, não deu certo. Agora deixa eu fazer a minha parte, deixa eu entrar. E aí o Senhor vem ao socorro por causa da sua misericórdia. E aí o Senhor entra em ação. E o texto diz que quando eles fizeram isso, eles pegaram tantos peixes que já não podiam arrastar a rede. 153 grandes peixes. Irmãos amados, essa não foi a primeira pesca milagrosa. A primeira pesca foi quando Jesus fez Pedro um pescador de homens. Agora, nessa pesca, Jesus restaurou Pedro para ele ser um pastor de ovelhas. Tanto que lá na frente, no versículo 15 ao 17, Jesus disse por 3 vezes, Pedro, tu me amas? E ele disse, amo, Senhor. Ele disse, pois apacenta minhas ovelhas. Jesus estava dizendo para Pedro o seguinte, olha, meu filho, eu chamei você para ser pescador de homens. E agora você vai ser pastor de ovelhas. Porque depois que pesca, tem que discipular. Ok? Depois que ganha para Jesus, pronto, fica aí, irmão. Não, tem que discipular. É por isso que a igreja oferece escola bíblica. Exatamente para você crescer na fé. Para que você não fique a vida toda aqui dentro, feito um menino, tomando papinha. E aumentando a papada. Você tem que crescer. O Senhor vai nos socorrer. O Senhor vai restaurar. Está difícil? Está complicado lá na empresa. Está complicado na situação lá no seu casamento. Está difícil em alguma área da sua vida, nas finanças. Mas deixa eu lhe dizer, o bom, sabe o que é? É que nós não estamos entregues à nossa própria sorte. O Senhor, Ele vai intervir. Ele virá o nosso socorro. E Ele vai fazer a obra, porque Ele diz que aquele que começou a boa obra há de completá-la até o dia de Cristo. Sabe por quê que eu preciso perseverar? Porque a minha perseverança, na verdade, ela só é possível porque Deus é perseverante para comigo. Deus é paciente, Deus não desiste, Ele insiste comigo. Ele não me deixa andar pelas minhas próprias forças, porque a vida cristã, irmãos, é uma vida sobrenatural. Viver a vida cristã não é algo que a gente vive só na nossa força. Por quê? Porque nós estamos num mundo caído, a nossa velha natureza quer se manifestar e nós só com boa vontade nós não conseguimos perseverar. Nós precisamos do socorro de Deus. Nós precisamos que o Senhor pegue a gente pela mão. Não tem aquela música lá que segura na mão de Deus e vai? Sabe por que você segura na mão de Deus e não larga? Não é porque você tem força para segurar, é porque Deus é que não te larga. Deus não desiste de você. A Bíblia Sagrada diz que o Senhor, Ele não esmaga a cana quebrada e nem apaga o pavio que fumega. Quem aqui conhece e já viu lamparina? Às vezes a lamparina está só aquele paviozinho assim. Aí você quer apagar mesmo, aí tem gente que assim, molha o dedo aqui na língua, aí faz assim. Pronto. Aí acabou o restinho. Deus não faz isso.
Deus, ele faz acender o pavio que está fumegando. Deus faz restaurar a cana que está quebrada. Por quê? Porque Deus, ele age na restauração. Deus, ele age para cumprir os seus propósitos na minha vida e na sua vida. Então, deixa eu lhe dizer, pode estar difícil, você pode estar só o paviozinho aí, só o pozinho. Mas Deus tem poder para fazer a restauração que eu e você precisamos. Os grandes avivamentos aconteceram, sabe quando? Quando havia um grande afastamento de Deus. Quando o povo estava afastado. E Deus então levantava. E Deus vinha e visitava. E a partir dali, ele fazia uma grande obra. E como uma brasa que numa fogueira, ela começa a contagiar as outras. Assim também, se você não desistir, e eu não desistir, e o outro ali não desistir, nós vamos nos unir e vamos dizer assim, ó, a gente morre abraçado, mas ninguém larga. Não vamos largar. Não vamos desistir. Se eu tivesse desistido do meu casamento naquele primeiro ano, eu não estaria hoje com 32 anos de casado. Não teria os filhos que eu tenho, não teria a história que eu tenho. Já pensou que eu teria perdido? Quantas vezes, irmãos, às vezes a gente já deixou de ter coisas na vida, de conquistar, porque a gente desistiu. Você já viveu o suficiente para ver que você desistir, você não ganha nada. Amém? Nenhum soldado de Cristo se perde ou ele é esquecido ou deixado morto no campo de batalha. O Senhor vem e pega os seus. Então, a minha palavra para você, soldado de Cristo, que está aqui nessa manhã, você não vai ser deixado morto no campo de batalha. O Senhor, ele vem ao teu encontro e ele vai te sustentar. Amém? Por que eu tenho que perseverar, pastor? Em sétimo, eu tenho que perseverar porque o Senhor, ele quer me ensinar que o melhor caminho é o caminho da obediência à sua vontade. Olhe no versículo 6, ele diz assim, ó, jogue a rede. E o texto diz, assim fizeram. E já não podiam puxar a rede. Tão grande era a quantidade de peixe. O melhor caminho é o caminho da obediência. É quando Deus fala comigo e eu obedeço. Querer ir contra Deus nunca foi um bom negócio. O apóstolo Paulo foi contra a vontade de Deus. Ele não foi bem sucedido. E o Senhor diz, você quer recalcitrar contra os aguilhões? Em outras palavras, você quer dar murro em ponta de faca? Quem aqui gosta de dar murro em ponta de faca? Você pegar uma faca e ficar esmurrando. A faca vai estar lá intacta, mas a sua mão vai se acabar. Eu não quero viver dando murro em ponta de faca. Sabe o que é viver dando murro em ponta de faca? É querer andar contra a vontade de Deus. Fora da vontade de Deus. Fora da vontade de Deus não há bênção. Fora da vontade de Deus não há paz. Fora da vontade de Deus não há prosperidade. Fora da vontade de Deus, irmãos, é caos. O Senhor diz, olha, coloque as redes ali, coloque a rede do lado direito. E quando eles obedeceram, o milagre aconteceu. Sabe qual é o grande problema hoje do mundo? É que as pessoas buscam sucesso e prosperidade. É ou não é? Todo mundo buscando sucesso. Por que os coaches fazem tanto sucesso nas suas palestras e as pessoas pagam um curso caro? Porque eles querem que alguém lhes ensine como ter sucesso e prosperidade. E eu vou dar o segredo de graça. Josué capítulo 1, versículo 8. Tem como projetar aí, mídia? Josué capítulo 1, versículo 8. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes medita nele, dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Sucesso e prosperidade tem um pré-requisito: obediência. Você precisa primeiro obedecer à vontade de Deus. E aí sim, você vai experimentar o sucesso e você vai experimentar a prosperidade.
Sabe qual é o problema? É que as pessoas querem ter sucesso por conta própria. Querem fazer as coisas na força da carne, no braço. E você precisa primeiro submeter a sua vida à vontade do Senhor. Porque se assim você fizer, Deus vai abençoar a tua vida naturalmente. Você precisa se alinhar com a vontade de Deus. John Blanchard, ele fala o seguinte: o homem que não está preparado para prestar obediência à palavra de Deus, ele não é capaz de ouvi-la corretamente. É por isso que as parábolas tornam-se janelas para algumas pessoas e muro para outras. Pessoas ouviam as parábolas de Jesus e não entendiam. Por quê? Porque eles não estavam dispostos a obedecer. Os fariseus não conseguiam entender porque eles estavam num embate constante com Jesus. Mas para aqueles que estavam dispostos a obedecer, as parábolas se tornaram janelas. Elas puderam entender e aceitar Jesus como Messias. Você quer sucesso na sua vida? Você quer perseverar? Aprenda a obedecer a Deus. Aprenda a ser obediente na revelação que você já tem. Porque você não vai ter nova revelação sem primeiro obedecer aquilo que você já sabe. É simples. Carteira de motorista tem A, B, né? D. A pessoa, ela, para dirigir um caminhão trucado, ela primeiro precisa aprender a dirigir um automóvel pequeno. A pessoa nunca dirigiu, vai para uma autoescola e diz: eu quero logo é o trucado. É? Não é. Ela vai primeiro aprender a dirigir o menor, para se habilitar para algo maior. Às vezes você quer dar um passo maior do que a perna. Ei, não é assim. Deus trabalha com processo. Ninguém começa correndo uma maratona estando parado. O pastor Pedro, ele malha, ele é crossfiteiro. Anos fazendo. Hoje ele faz coisas que no começo ele não fazia. Por quê? Porque o corpo dele não estava treinado. É assim na vida, irmãos. Nós precisamos primeiro obedecer as pequenas coisas, para que Deus possa olhar e dizer: aqui agora eu posso confiar coisas maiores a Ele. Não é assim? Você vai dar uma taça de cristal para o seu filho de 1 ano segurar? Ô bebê, segure aí. Ele vai, primeira coisa, ele vai se machucar. Não só vai quebrar a taça, vai se machucar, porque ele não tem maturidade ainda para aquilo. Primeiro você precisa obedecer. Criar musculatura espiritual. Então não adianta. Tem gente que fica decretando. Para morrer a vida decretando. E o decreto não vai acontecer. Sabe por quê? Porque Deus não vai se submeter ao meu e ao seu decreto. Eu decreto. Quem é você para decretar alguma coisa? Não é nem o Alexandre de Moraes. Irmãos, no céu não tem abre de sésamo, não. Abre de sésamo é só no Alibaba e os 40 ladrões. Eu sei que você não quer ser contado entre eles. Então, obedeça. O caminho melhor é o caminho da obediência. 7º, aliás, 8º. Por que eu tenho que perseverar, pastor? Porque a voz de Deus e o agir dele na minha vida vão reacender a chama no meu coração de querer estar com ele. Quando eu ouvi a voz do Senhor, quando eu vi o agir de Deus na minha vida, aquilo vai reacender o meu desejo de estar com ele. No versículo 8, João ouviu a voz de Jesus e identificou e disse: é o mestre. Foi o que aconteceu quando ele disse isso. Pedro disse: o quê? É o mestre? Do jeito que ele estava, ele pulou do barco e correu à margem ao encontro de Jesus. Por quê? Porque Pedro disse: é a voz do mestre. Eu neguei ele 3 vezes, mas ele está aqui de novo.
Eu quero voltar para a corrida. Eu quero voltar para seguir. Eu não quero ficar mais pescando, não. Eu quero voltar para aquilo que Ele me chamou. Irmãos, quando nós ouvimos a voz de Deus, quando o Senhor fizer, o Senhor tinha feito a pesca agora milagrosa, e agora ele ouviu a voz de Deus, ele diz: olha, eu quero voltar para o Senhor, eu quero voltar para os caminhos do Senhor. Eu quero lhe dizer o seguinte: quando você começar a ter paciência e ouvir a voz de Deus e esperar o agir do Senhor, você vai querer voltar, você não vai querer ir para outro lugar se não está com o Senhor. Então, não está acontecendo isso, então persevere, aguarde e espere o agir de Deus, mas não tome decisões equivocadas e nem tresloucadas. Pedro lançou-se ao mar e quis estar com o Senhor. Eu me lembro agora dos discípulos no caminho de Emaús. Jesus havia ressuscitado e aí acompanha 2 discípulos que estão voltando de Jerusalém para Emaús, e Jesus começa a conversar com eles, e depois, no final, eles entenderam que era o Senhor que estava. E eles correm para voltar para os outros discípulos para dizer: olha, o mestre ressuscitou e nós encontramos com ele. E eles dizem o seguinte, disseram um ao outro: não é verdade que o nosso coração nos ardia no peito quando ele nos falava no caminho e nos explicava a Escritura? Quando você ouve a voz do Senhor, você começa a arder no seu peito. Começa a arder no peito a chama, a de querer, porque não existe coisa melhor, irmão. É como aquele cântico que a gente canta aqui: quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. Por quê? Porque como é que eu vou? Eu sempre comi rapadura com feijão. Aí depois eu experimento lá um prato de camarão e lagosta. Eu vou querer voltar para o feijão com rapadura? Não vou. No dia que você dirige um carro automático, você vai querer voltar para o carro manual? Se você for trilheiro, que gosta daquela emoção de passar a marcha, beleza. Agora, se não, é meio difícil. Por quê? Porque quando você se acostuma com algo que é melhor, por que você vai voltar para aquilo? A não ser que for por uma necessidade, aí a gente não entra nesse mérito. Mas por livre e espontânea vontade é muito difícil. Por isso que depois que você se acostuma com algumas coisas, não quer mais abrir mão delas. E as pessoas às vezes têm dificuldade exatamente por isso. Porque chegam no patamar e não quer regredir. E não tem humildade para dizer: peraí, não está bom agora? Então vamos baixar a bola, vamos dar uma recuada aqui, vamos refazer aqui as forças, vamos rearrumar a casa, para poder depois a gente voltar novamente. E tem gente que não quer manter a aparência. Ei, ninguém paga tuas contas. Você não precisa estar aparentando nada para ninguém. Amém? Humildade. Humildade. Quando você ouvir a voz do Senhor, você não vai querer ficar longe dos caminhos do Senhor. E para finalizar, que eu já estourei meu tempo, por que eu tenho que perseverar? Porque o Senhor nos mostra que Ele tem todos os recursos e todas as provisões. Basta a mim crer e depender. Diga assim para a pessoa que está ao seu lado, para você gravar pelo menos isso: Deus tem todos os recursos e toda a provisão. Basta a mim crer e depender. Versículo 9: ao saltarem em terra, viram ali umas brasas com peixe por cima e também havia pão. Os discípulos passaram a noite toda, não pegaram nada. Jesus disse: joga a rede ali. Jogaram a rede, pegaram os peixes, mas os peixes estavam crus, estavam vivos ainda. Quando eles voltam para a margem e encontram Jesus, Jesus já tinha providenciado uma fogueira para aquecê-los. Já tinha providenciado pão e peixe. Entende? Às vezes a gente corre, faz e não consegue nada. Aprenda a depender de Deus. Aprenda a confiar nele. Aprenda a esperar nele. Alguém já disse que o braseiro era para aquecê-los do frio.
e o alimento para restaurar-lhes a força. Jesus montou o cenário da restauração ali, para poder mostrar para eles que nele tem toda a provisão. Os discípulos precisavam aprender essa lição. Afinal de contas, eles iriam voltar agora para o ministério. Iriam agora começar a ser verdadeiramente pescadores de homens. E eles iriam aprender o seguinte, que no ministério você precisa depender de Deus. Nós pastores precisamos entender isso. Irmãos, você pode até saber pregar. Sempre que eu vou pregar, dá um frio na barriga, sabia? Por quê, pastor? Porque é uma atividade espiritual. Se Deus não ungir, se Deus não colocar a mão, eu posso até aprender e saber pregar e fazer um discurso, mas vai ser um discurso e não uma pregação. Porque se Deus não colocar a mão com a sua unção, não adianta. Igreja, deixa eu dizer uma coisa. A igreja aqui tem N programações. A igreja tem N atividades. E a gente já sabe fazer. A gente já sabe fazer um culto. A pastora Janete passa a escala do culto. O irmão vai lá e prega. O outro vai tirar oferta. Os músicos daquele dia, naquele culto, já estão escalados. O pessoal da mídia está ali. A gente sabe fazer a máquina funcionar. Mas deixa eu dizer, se Deus não colocar a sua unção e a sua presença, vai ser apenas uma engrenagem funcionando, mas não vai ter graça de Deus. Nós dependemos da unção do Espírito Santo. Se não tiver essa unção de Deus, não adianta. Vidas não irão se converter. Vidas não irão ser edificadas. E nós não estamos aqui, irmãos, para fazer a máquina funcionar. Nós não estamos aqui para poder o circo ficar bonitinho e às vezes lá por trás, nos bastidores, o sangue correndo debaixo do tapete, mas aqui... Não, nós precisamos depender do Senhor. Nós precisamos que a graça de Deus esteja sobre nós. Algumas igrejas aprenderam a fazer tudo tão bonitinho que se o Espírito Santo for tirado, elas não vão nem notar. E nós não estamos aqui para isso. Eu não estou aqui para isso. Amém? E eu tenho certeza que o pastor Pedro também, ele não veio para cá com esse propósito. Ele veio por um senso de propósito e de chamado. E se nós fomos chamados por Deus, nós precisamos depender dele. Você foi chamado na vida cristã para depender de Deus. E você não pode querer viver a vida cristã na sua força. Vamos ficar de pé na presença do Senhor. John Blanchard, ele diz o seguinte: os propósitos de Deus sempre contam com a sua provisão. Você está dentro da vontade de Deus? Amém? Estou, pastor, eu tenho certeza. Então, segura aí, que a provisão vai chegar. Os propósitos de Deus sempre contam com a sua provisão. Eu sempre gosto de dizer, Deus sabe onde dormem as andorinhas. Eu não sei onde dormem as andorinhas, eu só vejo quando as bichinhas estão voando assim. Mas eu não sei onde é que elas dormem, eu não sei do que é que elas se alimentam, eu não sei do planejamento. A pessoa andorinha vai dormir e diz, amanhã como é que a gente vai fazer para comer, hein? O pardal. Como é que a gente vai fazer para comer pardaia? Ou pardela, para filhote, para mulher. Olha esses meninos aqui, os bichinhos estão só. O que é que a gente vai fazer para esses meninos? Mas a Bíblia diz que o Senhor dá até para os pardais. Se o Senhor dá para os pardais, irmãos, será se Ele não daria para você alguém criado à imagem e semelhança dEle? Pense. O que você e eu precisamos fazer é aprender a depender do Senhor. Ele tem todos os recursos, Ele tem toda a provisão. Vamos esperar e confiar nele, amém? Enquanto as cabeças estão baixas, eu queria fazer uma oração aqui. Há alguém aqui nessa manhã que diz assim, pastor, ore por mim, eu preciso voltar para a corrida, eu preciso perseverar, eu estou aqui meio desanimado, eu estou aqui com dificuldade, e Deus falou comigo que não é para desistir, não é para jogar a toalha, eu quero continuar na corrida. Se você está meio desanimado nessa manhã e enfrentando essa situação, eu quero que você saia do seu lugar, não tenha vergonha.
pior coisa que tem é a gente ter preocupado do que é que os outros vão pensar. Mas eu sou líder, não importa. Eu sou pastor, não importa. Nós somos humanos e muitas vezes nós estamos assim. Mas você precisa dizer: Deus, olha, aqui comigo, ó, conta comigo aqui. Quantos aqui talvez já pensaram em abandonar o ministério que você tem na casa do Senhor? Ah, eu estou cansado. Ah, eu... Não abandone. Se Deus não disse, não faça. Espere em Deus. Tem algum cântico aí para cantar? Então vamos cantar. Dá oportunidade rapidinho, porque hoje é dia das mães e tem mãe aí que já está com a panela quase queimando. E a gente não pode esperar muito. Mas eu quero dar a oportunidade de você vir aqui para a gente orar por você. Amém? Aleluia. Aleluia. Pressionados, mas não desanimados. Perplexos, mas não desesperados. Se você quer a oração, vem agora, porque nós vamos já encerrar. Estamos de pé. Aleluia. Glória a Deus. Perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé. Diga, igreja, comigo. Não caminhamos pelo que vemos. O que nos move É o que nós cremos. Aleluia. é o que nós cremos. Nós somos nação santa. Somos a igreja. Somos a igreja. Vivemos por fé. Estamos de pé. Aleluia. Diga comigo. A perseguição não parou a igreja. O Coliseu não parou a igreja. Os leões não pararam a igreja do Senhor. Profetize. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. E quem pode parar? A igreja do Senhor. Porque nós não caminhamos. Aleluia. Pelo que vemos. Que nos move. O que nos move é o que nós cremos. Nação santa. Somos a igreja. Vivemos por fé. Estamos de pé. Pai, nós queremos te agradecer pelo teu Espírito que habita em nós, Senhor. Nessa manhã tão especial, nós queremos declarar, meu Deus, que o Senhor há de nos encher com a sua perseverança, Deus. Ajuda as tuas filhas, ó Pai, a não desistirem. Pai, essas mães que vieram aqui à frente, essas mulheres abençoadas, ó Pai, esses homens, que o Senhor abençoe, para que não desistam, Pai, na sua caminhada, para que não voltem atrás, para que não tenham medo de prosseguir, ó Pai. Declaramos, meu Deus, que o Senhor será a sua força, o Senhor mesmo será a sua energia, ó Pai. Aleluia. De modo, Pai, que possam seguir sem desanimar, sem fraquejar, mesmo diante das dificuldades, ó Pai, que cada dificuldade sejam simplesmente tijolos, ó Pai, que nós vamos aprender a levantar para subirmos sobre eles, ó Pai. Cada dificuldade seja um empurrão, cada dificuldade, meu Deus, seja uma maneira nova de se reinventar, cada dificuldade levantada, ó Pai, e apontada pelo marido, Senhor Deus, que sejam simplesmente para a nossa vida, Pai, como algo que vai nos impulsionar, Senhor Deus, a dias maiores e melhores contigo, Pai, para a glória do Teu nome. Eu declaro saúde, eu declaro paz, eu declaro vida abundante, eu declaro equilíbrio emocional, mental, que vai embora toda depressão, vai embora toda angústia de alma, toda tristeza. Meu Deus, ó Pai,
que vai embora, ó Pai, toda enfermidade, Senhor Deus, e declaramos sobre teus filhos, ó Pai, força para prosseguirem, sem jamais desistir, em nome de Jesus e para a sua glória. Amém, amém, amém. Graças a Deus. Obrigado.